Então, eu tenho uma formação, eu sou do sul do Pará, eu nasci em Conceição do Araguaia. Conceição do Araguaia. Araguaia, né? Tem uma praia boa lá de Rio, né? Lá tem um veraneio muito bom, inclusive um dos mais famosos aqui da região do norte aí, né? E no tempo que eu precisava estudar, na década de 80, década de 70, década de 80, né? Comecei a estudar em 77, por aí. Naquela época, aluno só entrava na escola com 7 anos de idade, né? Então, eu nasci em 1970. E naquela época não tinha escolas boas no sul do Pará, né? E a única escola que sobrou para me estudar foi o seminário. Seminário de formar padre. Exatamente. E onde era esse seminário, doutor? Lá do sul do Pará, né? Em Conceição do Araguaia, né? E de lá eu tive uma formação muito boa, muita formação humanística muito boa, né? Eu lembro que a minha escola, é interessante que nós, meninos, nós tínhamos aulas de carpintaria, né? Ou as meninas de aulas de corte e costura, de culinária. Mas mesmo assim eu tive por ser uma escola católica, eu tive uma estrutura muito boa na área de humanas. Tanto é que quando eu fui para Goiânia estudar, eu primeiro fui fazer filosofia. Filosofia. Estudei filosofia. Terminou? Terminei, formei. E a razão de eu vir para o Tocantins, na verdade, é que eu passei naquele concurso público de 92, salvo engano, 93, para professor. Professor de filosofia. Professor de filosofia. E eu fui convocado para dar aula lá na escola Arizim, lá em Gurupi. Foi para dar aula lá. E chegando em Gurupi, depois que eu comecei a dar aula, aí resolvi fazer direito, né? Era Farfic? Era Farfic, antiga Farfic, né? Virou o MIRG, né? Lá nós tínhamos um grupo muito bom, eu fazendo direito, Paulo Aires pedagogia, né? Cesário Borges, do meu tempo, então alguns daqui de Paraíso, doutora Tânia, entendeu? E aí eu fiz direito e desde aquela época eu era envolvido, fui presidente do diretório acadêmico e fiz greve lá para, né? Conheci o doutor Moisés Avelino. Nessa época eu era dirigente estudantil e ele era governador do estado. Fui lá visitar o governador. Fui lá visitar o governador, o secretário de Educação era o padre Rui, né? E eu fui pedir um convênio com o diretório para os alunos de baixa renda, né? E eu lembro naquela época, o doutor Moisés me fez uma pergunta tipo, o senhor vai se utilizar desse convênio? E eu falei, olha, eu apesar de precisar muito, que eu sou de família, meu pai era pedreiro, né? Minha mãe costureira, eu falei, eu não posso por uma questão de ética, né? E ele concedeu, né? Muitos alunos... Benefício, né? Conheci o doutor Moisés nessa época. E aí parti para o direito, né? E sempre interessado no direito público. Sempre interessado em trabalhar numa área que eu tinha essa afinidade, né? E graças a Deus eu saí da faculdade em 96, né? E eu tive um negócio interessante que quando o Estatuto do OAB foi aprovado em 94. A turma de 95 foi a primeira a ter que fazer a prova do exame da ordem. Ninguém queria fazer, era uma confusão. Aí eu fui a Palmas de ônibus e naquela época o presidente da OAB era o doutor Luciano Aires, que é um advogado lá de Porto Nacional. Até tem teu sobrenome, né? Eu digo, e eu não tinha concluído o curso, eu tinha terminado, na verdade, mas não tinha recebido o diploma. E a minha colação de grau ia ser em fevereiro, né? E a primeira prova da OAB ia ser em dezembro de 95, né? Eu fui lá falar com ele se eu poderia fazer essa prova. Falei, não, pega o certificado da universidade e se o senhor passar, eu vou lhe entregar a carteira da OAB no dia que o senhor pegar o diploma. Que a prova em dezembro. Era. E o diploma só em fevereiro. Eu tive a felicidade de passar na prova. E eu tive a felicidade de receber o diploma do diretor da faculdade e da mesma mesa eu recebi a carteira da OAB
presidente da OAB, né, naquela época, né, 2 de fevereiro de 1996, né? Fiz as contas esses dias, eu estou com 28 anos. 28 anos filiado na OAB. Na OAB e exercendo a advocacia. Exatamente. Isso foi em fevereiro. Em julho daquele ano, já participei da primeira campanha eleitoral como advogado. Em janeiro de 97, eu já comecei com 2 contratos. Um na prefeitura de Divinópolis e na prefeitura de Pium. Olha só. Então, a trajetória começou por aí, né?